Patati, patatá, patati, patatá, patati. Cadê você, professor? Achou! Galera, seguinte, vamos entrar agora no equilíbrio químico. É cinética, mas agora a gente trabalha com reações que são dinâmicas. Como assim são dinâmicas? Estados dinâmicos aonde vamos estabelecer pontos de equilíbrio. Como assim? Primeira coisa, condição de partida. Primeira e principal condição de partida para se ter um equilíbrio químico. Reações reversíveis. Não dá para ter equilíbrio químico se as reações não forem reversíveis, se elas não voltarem, beleza? Então, primeira coisa, reações reversíveis. Segunda coisa do equilíbrio químico, você tem que ter sistema fechado. Sistema fechado. Você não pode ter troca de matéria no sistema. Você não pode ter troca de substâncias. As substâncias não podem sair do sistema. Tudo bem? Terceira coisa, não mais e não menos importante, que a gente viu que faz uma bagunça danada na cinética, é temperatura constante. Então você tem que ter reações reversíveis, sistema fechado, temperatura constante. E aí, garantiu essas três, que sempre vão estar garantidas, eu tenho duas interpretações. Macroscópica, que é, vamos colocar assim, visual. Então, visualmente, o sistema é estático. Você vê uma garrafa de refrigerante na geladeira. Existe gás entrando no refrigerante, existe gás saindo do refrigerante. Você não vê. Tá lá, estático. Beleza? Você não vê essa diferenciação. Então, macroscopicamente, ele é estático. E microscopicamente, ele é dinâmico. Ou seja, as reações não param. As reações não param. Isso significa que a reação que você tem acontecendo do produto formando reagente e do reagente formando produto não para de ocorrer. Ela está ocorrendo o tempo inteiro. Beleza? Então, essas são as 5 condições que, quando o equilíbrio é estabelecido, essas 5 condições aparecem aqui, meus jovens, em uma setinha que vai e uma setinha que volta. Setinha indo, setinha indo, setinha voltando, sistema em equilíbrio químico. As condições estão estabelecidas, certo? Feito isso, vamos falar mais sobre as outras coisas. Tipo de reações químicas. Tem que ser reversível, como nós falamos. Reagente se transforma em produto e produto se transforma em reagente. Se elas forem reversíveis, não forem reversíveis, ela só vai. Tudo bem? Então ela não vai e volta. Então um exemplo de não vai e volta são as neutralizações. Elas vão, mas não voltam. Você queimar alguma coisa, ela vai, mas não volta. Beleza? Reações reversíveis são aquelas a qual você tem as duas reações acontecendo ao mesmo tempo. Né? O produto forma o reagente e o reagente forma o produto. Então, você vai ter as duas reações acontecendo simultaneamente. Por exemplo, essa é a reaçãozinha que acontece no refrigerante. Você tem lá o refrigerante, a garrafinha lá, ó, que linda minha garrafinha. Aí eu tenho um refrigerante aqui, aqui eu tenho em cima, eu tenho quem? O gás, e aqui embaixo eu tenho quem? A solução. O que significa? Significa que o ácido está saindo, está se decompondo e virando o gás,
e o gás está reagindo com a água e virando ácido. E isso está acontecendo o tempo todo e você não está vendo, beleza? E as reações são reversíveis. Então, o CO2 está reagindo. O CO2 está reagindo com a água e na hora que ele reage com a água, ele vira o ácido carbônico. O ácido carbônico se decompõe, a água fica, o CO2 sai. Isso está acontecendo o tempo todo dentro do refrigerante. Beleza? Isso mostra para a gente que o equilíbrio é dinâmico. Então, o equilíbrio não é estático, ele é dinâmico. As reações diretas continuam acontecendo e ocorrendo com velocidades iguais à das reações diretas. Então, macroscopicamente, igual eu falei, com cor, pressão, concentração, não se alteram, mas permanecem constantes. Embora microscopicamente haja uma atividade intensa. E em que momento que isso iguala? Isso iguala quando as velocidades são iguais. Então, condição mor do equilíbrio. A velocidade da direta tem que ser igual à velocidade da inversa. Isso é a condição mor do equilíbrio químico. E quando a gente fala de velocidade, essa aqui são a velocidade que nós estudamos anteriormente da lei de quê? Da lei de velocidade. Tudo bem? Então, está aí, né, a condição mor do equilíbrio químico. Tudo bem? Aí a gente tem uma relaçãozinha aí que a gente vai poder falar dela aqui agora. Quando a gente fala sobre equilíbrio químico, a gente tem a concentração de reagentes e nós temos a concentração de produtos. Ok? E os reagentes vão se tornando produtos. Note que a velocidade da direta diminui, que é o dos reagentes, e da inversa aumenta, que é o dos produtos. Até o ponto de equilíbrio. Qual o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio para a gente é quando as velocidades se igualam. Então, ela se iguala nesse time aqui, ó. Beleza? Onde as concentrações, as velocidades não se alteram mais. Ah, professor, você falou aí sobre concentração. Isso. A gente tem as concentrações são diretamente proporcionais às velocidades. Lembra que a gente falou sobre isso? Só que agora, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar a nossa reaçãozinha que nós tínhamos falado lá do refrigerante. CO2 gasoso mais H2O líquido, formando H2CO3 aquoso. E o H2CO3 volta. Tá, vamos lá. Como é que eu escrevo a velocidade da direta? Vai ser a concentração a constante direta vezes a concentração de CO2 elevado a 1. Já vou colocar uma estrelinha aqui. Solvente não participa. Porque a variação de concentração é irrisória. E como é que eu sei que é a água ou solvente? Porque, gente, está escrito aqui, ó, aquoso. Significa que a água é o solvente. Então, ela não entra na lei de velocidades. Outra coisa que a gente pode colocar, já de cara, sólidos também não participam. Por que sólidos não participam? Sólidos não participam. E solventes também não participam. Porque os sólidos não têm variação de concentração. Ordem zero. Beleza? Então, esses dois não entram em constantes, em lei de velocidades. Então, eu vou ter a velocidade da inversa, que vai ser o K inverso, vezes a concentração de H2CO3, elevado a quanto? Elevado a 1. Como a velocidade da direta tem que ser igual à velocidade da inversa,
O que acontece? Eu tenho que o KD vezes a concentração do CO2 é igual o KI vezes a concentração do H2CO3. Vou deixar o KD, puxar o KI dividindo. Isso vai ser igual à concentração de H2CO3 sobre a concentração de CO2. Constante dividido por constante. Gente, constante dividido por constante, Kc, constante de Chatelier, constante de equilíbrio. Isso significa que eu tenho uma relação de H2CO3 fixa em uma relação de CO2. Ok? Isso significa isso. E outra coisa. A análise dessa brincadeira aqui. A constante Kc, ela é uma relação entre produto e reagente. Ela vai me dizer o ponto de equilíbrio dos dois. Tudo bem? Então é assim que se escreve uma constante de quê? De equilíbrio cinético envolvendo concentrações, produto sobre reagente. Só que tem um detalhe. A constante obedece às leis de massa de Gutenberg. Lembra? Leis de massa, V igual a K, V igual a K, eu já expliquei ali, né? V igual a K, concentração de A elevado a zinho, certo? E quando a gente iguala as duas, nós temos a expressão matemática, né? Que A elevado a zinho, B elevado a Bzinho, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Lembrando que a parte de cima se trata de quem? Dos produtos. E a parte de baixo se trata de quem? Dos reagentes. Então, se eu fosse colocar na expressão matemática, ficaria o quê? Azão mais Bzão, formando e voltando, Czão mais Dzão. Tudo bem? Então tá aí, ó, a lei expressa. Lembrando, igual eu falei para vocês, solventes não participam, certo? Então, soluções aquosas, não, apenas gases e soluções participam, sólidos e líquidos puros não entram, ou seja, solventes não entram. Beleza? Então fica bem claro isso aí com relação à constante de equilíbrio. É onde nós relacionamos a concentração dos produtos, o produto dos produtos sobre os produtos do reagente. Ê, matemática rasgada, moleque! Com relação ao gráfico. O gráfico, quando trabalha com concentração, então concentração dos reagentes e concentração dos produtos. Eles não necessariamente precisam ficar igualados, tá? O que iguala é as velocidades. No equilíbrio, o que iguala é as velocidades. As concentrações podem ficar alternadas. Geralmente, um gráfico desse daqui te dá mais produto do que reagente. Então, geralmente, um gráfico desse daí, geralmente, tá? Não matematicamente, mas geralmente, um gráfico desse daí vai te dar uma constante de equilíbrio maior que 1. Por quê? Porque tem mais produto do que reagente. Eu posso trabalhar com um gráfico a qual as concentrações dos produtos fiquem o quê? Menor e a concentração dos reagentes fiquem o quê? Maior, né? Reagente e produto aqui pela nossa brincadeira. Lembrando que quando as concentrações não alteram mais, quando elas ficam constantes, é que você está em equilíbrio. Então, nesse K aqui, eu tenho que ele é menor do que 1. Por quê? Porque eu tenho mais o quê? Reagente do que produto. Aqui, eu tenho produto sobre reagente. Eu tenho mais produto, menos reagente. K maior. Certo? Aqui, eu tenho produto sobre reagente.
eu tenho menos produto, mais reagente. K menor. Beleza? Então, geralmente, tá? Mas é o que acontece aí quando a gente analisa essas concentrações versus tempo. Professor, pode acontecer as concentrações ficarem iguais? Cara, pode, mas é bem dificilzinho. A gente tem uma comparação entre Kp e Kc. Por quê? Kc é mols por litros, podem ser gases e aquosos, e varia com a variação de temperatura. Todos variam com variação de temperatura. Só que aqui o Kp é dado em atm ou em milímetros de mercúrio. Então, tem duas formas de eu escrever as constantes de equilíbrio. O Kc é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tá? Pzinho, Rzinho. Já o Kp vai ser quem? Vai ser a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial de quem? Dos reagentes. Todos eles elevado a Pzinho e a Rzinho. Isso não muda. Beleza? Só que um vai ter trabalhado com pressão e outro vai ter trabalhando com concentração. Beleza? Existe uma forma de correlacioná-los? Existe. Vamos ver essa forma de correlacioná-los. Tá? Como é que eu posso correlacioná-los? Vamos pegar uma equação aqui. Uma equação. N2 gasoso mais H2 gasoso formando NH3 gasoso. Balanceando, 2, 3, 1. Beleza? Como é que ficaria o Kc? O Kc é a concentração do produto elevado a 3 sobre... 3 não, desculpa, elevado a 2. Elevado a 2, sobre a concentração do nitrogênio elevado a 1 e a concentração do hidrogênio elevado a 3. Beleza? Agora sim. Aí, vamos lá. Quem seria o Kp? Seria a pressão parcial da amônia elevado a 2 sobre a pressão parcial do nitrogênio elevado a 1 vezes a pressão parcial de hidrogênio elevado a 3. Tá, mas o que é pressão parcial? Você lembra dos gases? Por você nunca rezei tanto. A pressão vai ser N sobre V, RT. O que é N sobre V? N sobre V é a concentração vezes RT. Então, quem é a pressão parcial de amônia? É a concentração da amônia vezes RT. Quem é a pressão parcial do hidrogênio? É a concentração do hidrogênio vezes RT. Quem é a pressão parcial do nitrogênio? É a concentração do nitrogênio vezes RT. Beleza? Então tá aí. Quem são as pressões parciais? Então eu posso pegar as pressões parciais aqui e substituir na fórmula de quem? Do Kp. Então eu vou pegar aqui, ó. Kp vai ser a concentração da amônia, RT, elevado a 3, sobre a concentração do nitrogênio vezes RT, elevado a quem? A 1, vezes a concentração do hidrogênio vezes RT, elevado a 3. Nossa, eu erro toda vez essa aqui. Não é 3, é 2. 2. Matemática. Kp é igual concentração da amônia elevada a 2 vezes RT elevado a 2 sobre concentração do nitrogênio elevado a 2, RT elevado a 1. 2 não, de novo, uma burrice. Elevado a quanto? A 1, certo? Aqui,
concentração do hidrogênio elevado a 3 vezes RT elevado a quanto? A 3. Beleza? Vamos aglomerar os RTs. Então, eu tenho que o Kp é igual à concentração da amônia elevado a 2 sobre concentração do nitrogênio vezes concentração do hidrogênio elevado a 3 vezes RT ao quadrado sobre RT a quarta. Isso dá para mim o quê? Gente, diz para mim o que já sei. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é o nosso Kc. E aqui, ó, vai ficar o quê? 4 menos 2. Então, vamos reescrever isso daqui para nós encerrarmos essa parte. O nosso, deixa eu sair daqui, saindo daqui, subindo. O Kp, então, aqui pra gente, o que vai acontecer? O Kp vai ser igual ao Kc vezes RT sobre 4 menos 2. Quem é esse 4 e quem é esse menos 2? Olha lá. Vermelho não, maluco. 4 e 2. Olha só. 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, o número de mols de quem? Número de mols dos reagentes. Então, esse N aqui é dos reagentes. E esse N aqui é dos produtos. Então, a formulazinha fica assim. Kp igual a Kc vezes RT sobre delta N. Onde delta N é a variação do número de mols dos gases. Tem que ser gases, tá? Não vale aquoso e não vale solvente. Tem que ser gases. Fechou? Então, esse trabalhozinho matemático para você entender a correlação entre o Kp e o Kc. Feita a correlação entre o Kp e o Kc, o que nós temos? Temos que R é a constante universal dos gases, que Kelvin, né? A temperatura tem que ser dada em Kelvin, e que a soma dos coeficientes dos produtos é igual menos a soma dos coeficientes dos reagentes. Detalhe, se der zero, o Kc fica igual ao Kp. Professor, dá um exemplo aí que dá zero? Posso dar um exemplo para ti que dá zero. Por exemplo, eu pego N2 gasoso mais O2 gasoso, vou e volto, formando 2NO gasoso. Nesse caso aqui, o Kp vai ser igual a quem? O Kc. Porque a variação de mols, igual a gente colocou aqui, ó, o ΔN vai dar 0. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Então, o ΔN vai ser 2 menos 2. Então, o ΔN vai dar quanto? 0. Isso faz com que o Kp fique igual a quem? O Kc. Fechado isso daí? Beleza? Então, tá bom. Olha que legal, ficou parecendo que é a continuação do slide. Vamos lá. Exercíciozinho para nós podermos treinar marotamente essa parte aí. Considere o equilíbrio químico apresentado a seguir e que ocorra na atmosfera, que envolva 2 óxidos de nitrogênio, N2O4 e NO2. A partir do experimento, registra-se a variação de concentrações do óxido em função do tempo. Observe o gráfico. Em que momento esse sistema entra em equilíbrio? Aí você vai vir aqui, ó. No momento em que não existe mais variação de quê? No momento que não existe mais a variação da concentração. Tudo bem? Esse momento aqui é o momento que você atingiu a constante de equilíbrio. Certo? Com base nos dados obtidos, o valor da constante de equilíbrio em função da concentração é igual.
Então vamos lá. Como é que eu escrevo a constante de equilíbrio? É a concentração do NO2 elevado ao quadrado sobre a concentração de quem? Do N2O4. Quanto é que vale a concentração do NO? 0,012 ao quadrado sobre a concentração do N2O4, que vale quanto? 0,30. 0,030. Então, isso vai dar para a gente quanto? Let's go, question! 0,012 vezes 0,012 ao quadrado. Então, isso vai dar 0... Oh, danado! Isso vai dar o quê? 0,00... Quanto, criatura? Que eu esqueci que eu não vi? 3014. 0,144. Dividido por 0,030. Então, vamos lá? Dividido por 0,0 dividido por 0,03. Pá! 0,048. 0,048. Foi isso? Não olhei direito? 0,0048. 0,0048. 0,0048. 1, 2, 3. 4,8 vezes 10 a menos 3. Resposta correta, letra B. Então tá aí uma formazinha da gente ver as constantes de equilíbrio. Beleza? Uma formazinha mais simples de calcular. Estamos aí então, vemos a parte inicial de equilíbrio químico, tudo bem? Kc e Kp, as condições do equilíbrio químico e como eles acontecem. Vários exercíciozinhos aí que posteriormente a gente mergulha mais fundo nessa parte. Um abraço.